Tomar uma decisão, seja ela qual for, não é fácil. Hoje eu vim aqui abrir o meu coração para vocês. Algumas pessoas pensam que eu vim de uma família de classe média, né? Mas engana-se, eu vim de uma família de pobre, 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 de marré, 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 desci, e si. Então eu vim de uma infância muito sofrida, de uma infância que muitas das vezes a gente se via fazendo bolinho frito de angu, ou senão comendo farinha com açúcar, ou senão muitas das vezes colhia o mamão cru do pé e cozinhava ele com água e sal para se alimentar, né, para matar a fome. Mas os meus pais eram muito esforçados, né? Eles faziam de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Mas nem toda família é perfeita. Meus pais se separaram, cada um foi viver a sua vida. E eu tinha uma irmã, né, que era a única mulher da casa. E a gente éramos ali em 4 irmãos. E entre ela tinha a Paula, né, que a gente chamava de Paulinha, saudosa Paulinha. Faleceu, se não me engano, foi com 22 anos. A minha irmã, ela era um tipo de pessoa que tudo colocava no diário, sabe? Ela colecionava aquelas folhas de carta, papel cartão, papel carta, né? Não sei se esse é o nome correto, que hoje em dia eu acho que as meninas nem fazem mais isso. E a minha irmã deixou muito relatada no diário dela ali, depois que ela faleceu, a gente tivemos acesso ao diário. Ela compartilhou que ela estava sofrendo uma depressão muito grande e que ela se fazia de feliz para deixar a minha mãe feliz. E no decorrer da gravidez ela descobriu que ela estava com o coração grande, né? E no decorrer da gravidez também ela foi se apaixonando pelaquele bebê que estava por vir, que hoje está aí com a gente, que é o Kaique, que está com 18 anos. A minha irmã foi para o hospital para ter bebê, né? E teve um eclâmpsia, teve alta depois de um tempo internada. E como Deus faz as coisas, ela veio para casa, ela passeou pelo bairro, conversou com algumas pessoas, chegou em casa, deitou e ali ela faleceu. Sabe, aquilo foi um baque na minha família, foi um baque especialmente, sabe, para minha mãe, porque era muito grudada, sabe, era carne e unha. E foi exatamente após a morte da minha irmã que a vida da gente teve uma grande virada, porque a minha mãe se viu naquele momento com um bebê recém-nascido. E tudo na casa lembrava a minha irmã. E foi quando a minha mãe decidiu deixar aquele bairro e ela viu em Arraial do Cabo uma possibilidade de retomar, né, sua vida, começar do zero, ir para uma região mais tranquila, respirar um ar mais puro, já que lá é beira de praia. E ela foi, eu fui com ela. Depois de alguns meses retornei, não aguentei ficar numa cidade de turismo, uma cidade pacata, sabe? Mas depois que eu retornei novamente para a Baixada Fluminense, para Jardim Laranjeira, eu comecei a refletir, falei, eu não posso deixar minha mãe sozinha com um bebê, não posso. E eu retornei para Arraial do Cabo, fui dar um suporte e foi quando eu fui de vez. E eu fiquei 5 anos em Arraial do Cabo. E confesso para você que foi os 5 anos que eu me apaixonei pela região dos lagos, né? Eu pude me aprofundar mais em Cabo Frio, eu pude conhecer Búzios de cabo a rabo, Araruama, Saquarema e tantas cidades lindas da região dos lagos. Mas me faltava algo aí. Eu já estava morando em Arraial do Cabo, tinha um emprego, trabalhava como repositor em um supermercado em Cabo Frio. Não tinha terminado o meu ensino médio e foi quando deu um estalar na minha mente. Falei, poxa, eu sempre sonhei em fazer uma graduação, eu sempre sonhei em cursar um curso superior, fazer uma faculdade. E foi quando eu retornei para a escola. Fui fazer um supletivo e ali concluí o meu ensino médio, né? Então, para você que está assistindo aí esse vídeo, nunca é tarde para recomeçar. E depois do ensino médio eu falei, agora eu tenho que dar um passo maior, que é ir para a faculdade. Eu quero ser alguém, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um ofício. E ali eu procurei a Estácio, eu queria fazer um curso de História, e eu percebi ali que o curso
estava muito caro e eu não tinha condições de pagar a mensalidade, porque além do meu salário era para ajudar minha mãe em casa e quase não dava, porque naquela época o salário mínimo era 800 e alguma coisa, entendeu? E a faculdade era 1.000, já 1.000 e alguma coisa. Então era impossível. Procurei a outra faculdade, que era a Veiga, também para fazer o curso de História, e fora da minha realidade. E foi quando, para minha surpresa não, foi Deus e Deus e Deus. Deus trouxe para Cabo Frio uma faculdade semipresencial. E aí eu fui até lá me informar sobre o curso de História. Eu fui aluno do primeiro curso de História dessa universidade. E eu vi ali que a mensalidade cabia dentro do meu orçamento. E eu me matriculei e 4 anos depois eu me formei em História. E hoje em dia eu sou um historiador com muito orgulho. E nesse intervalo de faculdade, trabalho, eu conheci a minha esposa, que foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado no momento certo e na hora certa. Deus une propósito, porque eu estava na fase de estudo, sabe, na fase de querer crescer, querer ser alguém. E Deus coloca uma pessoa na minha vida estudiosa, uma pessoa que dedicada 100% ao seu trabalho, 100% em ter resultado, mulher, sabe, dedicada naquilo que faz. E a minha esposa, então, ela queria fazer um mestrado. Ela é advogada e pensou em fazer em Buenos Aires a cada 15 dias. Mas só que é aquele ditado, né? A gente faz plano, mas muitas das vezes o plano que Deus tem para nós não é os nossos planos. E chega o ano de 2020 e o mundo desaba diante dos meus pés. No mês de abril, eu perdi meu pai, teve um infarto fulminante. E um mês depois, eu perdi a minha mãe para o Covid. E sabe, foi aonde que eu perdi o meu chão, né? Perdi a minha base. Não foi fácil, não foi um momento fácil que eu passei, e ainda estou passando, porque é muito difícil perder os pais. E foi quando eu vi diante de mim uma decisão a qual eu deveria tomar. A minha esposa chegou e disse: Kleber, vamos morar na Europa? E eu falei: Maura, morar na Europa? Como assim? De onde tu tirou essa ideia? Você lembra do mestrado? Falei: sim, mas você disse que queria fazer na Argentina. Sim, mas Deus está nos direcionando para fazer em Portugal. Aí eu disse: não, eu não vou. Se você quiser ir, você vá, que eu vou ficar aqui. Mas Kleber, isso é impossível. Impossível. Como que eu vou ficar com uma criança estudando em outro país? E foi quando eu me coloquei diante de Deus e pedi uma direção a Deus. Falei: Deus, me dê uma direção. Qual a decisão que eu devo tomar? Eu acho que essa foi a melhor pergunta que eu fiz e a melhor pessoa que eu deveria ter consultado, que foi Deus. E ele disse comigo: a sua família é a tua base. Sabe, e tomar essa decisão não foi fácil. Sabe? E se você está passando esse mesmo dilema do que eu passei, converse com Deus, busque uma direção em Deus. Fala: Deus, o que é o melhor para mim, para minha família? E eu creio que Deus vai te dar a resposta. Meu muito obrigado, fica com Deus e até o próximo. Tchau!